Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Direitos do futebol, o Benfica vendeu a nós os direitos do futebol até 2028, salvo erro. 2 anos. 2 anos. Isto na véspera da centralização dos direitos. Como é que isso vai... isto é, dito de outra maneira, o Benfica irá aceitar a sua parte na centralização dos direitos depois deste negócio que fez com nós? Não sei, porque eu não sei exatamente quando é que começa efetivamente a centralização e justamente quando é que... nessa época, não, tanto quanto sei. Também daqui a dois anos. Daqui até lá são 100 milhões para o lado de cá. Depois pode aceitar ou não. Imagino eu, não é? Não é uma coisa que... Este acordo define uma cotação da bem, mas a lei contesta-se, mete-se... Perguntam ao Sócrates... Fala um benfiquista. Para quem a lei não existe. Quando chega a lei, chega ali. Sai de longe e não entra. Vai ao VAR. É o governo. A próxima exemplar. Sei lá. Eu já vi tanta coisa. Não sei se consegue essa centralização dos direitos. O que é que querem que eu diga? Parafraseando o Trump, isso da lei não interessa. Para já, interessa é a nossa moral. Para já, 100 milhões. O que me preocupa é que... Como é que vamos gastar 100 milhões... Não, é isso, é. É porque no futebol 100 milhões podem ser 4 médios. 4. 2, para o Benfica são 2. Então, comprar 50 milhões cada um... Mas não vais dizer que isso são peanuts. Não digo, mas... Não são peanuts. Mas no futebol, o que a gente vê... Sim, 100 milhões não é uma coisa fantástica. 100 milhões é nada para sei lá, o Benfica é uma defesa central. Não, também não será, não é? Mas para o Real Madrid pode ser. Pois é, pode. E depois chegam cá e perdem, é? Não sei se... E para o Atlético de Madrid, aquele Barreto que vocês se lembram, foram 120. E com o Tondela empatam, diria eu. Sim, mas o Tondela é uma força... O Tondela é treinado por um treinador italiano e que fala português. Italiano também, não? É italiano, mas fala português. Italiano, certamente. Mas, Luís Marques, este negócio, este acordo do Benfica com a nós, não pode criar aqui um problema depois na negociação para a negociação final da centralização dos direitos? Seguramente, porque o valor final foi 114 milhões de euros, mais uns trocos, ou seja, 57 milhões por época. Atualmente, o valor pago pela nós andaria à volta dos 40 e tal milhões. E era uma exigência do Rui Costa e, aliás, dos outros candidatos nas eleições recentes que estes direitos deviam ser vendidos por um valor bastante superior. Aliás, o Luís Filipe Vieira falou até em 80 milhões por época, e foi sobre essa pressão que o Rui Costa, claro, que impôs aqui um valor bastante superior ao que tinha. Direi que não será fácil compatibilizar isto com a gestão financeira da próxima ronda negocial, portanto já com centralização, por uma razão muito simples. Embora o Benfica e a comunicação que foi feita digam que neste pacote estão outras coisas para além dos direitos da equipa de futebol, então as modalidades e publicidade, a verdade é que isso é um bocado para disfarçar o impacto que este aumento tem na negociação dos outros clubes, não é? Porque admitindo que os valores da centralização andarão à volta dos 200 milhões de euros, pouco mais do que isso. Embora a Federação tenha um estudo que aponta para 300 milhões, já ninguém acredita nesse valor. Estima-se que entre 200 milhões e pouco possa ser o valor real da negociação dos valores da centralização dos direitos daqui a 2 épocas. Isso significaria que, multiplicando os 57 milhões de euros pelos 3 grandes, que todos vão querer tanto a mesma coisa, isso dava quase 200 milhões, ou seja, dava 160 milhões, o que significa que sobravam 40 milhões para os outros clubes todos, o que é manifestamente pouco. Como é que se faz esta quadratura do círculo? Não sei muito bem, e acho que apesar do otimismo do Presidente da Liga de Futebol, ele vai ter aqui um problema para resolver. Luís Marinho. Então está-me a dar razão. Faço minhas as palavras do Luís Marques, que é o especialista. Vai criar um problema, de facto. Então, mas é o que eu disse...
Não, mas já estava a criar, porque o Benfica não quer a centralização dos direitos. Não, o Benfica já disse que se não desse o dinheiro que ele queria, que não aceitava a centralização. É lei, mas vai jogar aqui um problema. Há uma lei. Quer dizer, eu estou contra a lei. Eu acho que o governo não devia legislar. Já começamos, já está. Não vou dizer, mas eu estou contra a lei porque acho que o governo não devia legislar nesta matéria. Não devia haver uma lei do governo sobre isto. Quer dizer, em lado nenhum aconteceu na Europa. Não há, tanto quanto eu saiba, a centralização dos direitos. Acontece por iniciativa, na França, Itália, na Alemanha, e não foi por iniciativa do governo, são os clubes e as instituições que acertam isso. Portanto, em Portugal, o governo decidiu imiscuir-se nesta atividade. Não devia ter feito. A verdade é que há uma lei. E agora, a partir deste momento, supostamente, quer a Federação, quer a Liga, quer os clubes, devem aceitar a lei, que é uma lei da República. Se o Benfica diz que não aceita, isso agora já não sei. Vai jogar em Espanha, vai jogar na Liga Espanhola. Este sistema é uma espécie de réplica do que se passa com a NBA, em que o bolo é dividido também em função para que todos tenham alguma parte. Mas a Europa é toda assim. Na Europa é toda assim. Na Inglaterra, no futebol, na Inglaterra é assim. Na Arábia Saudita não é assim. A Arábia Saudita não é assim porque o Fundo Soberano detém 4 clubes. O Al Nassr, o Al Ittihad, salvo erro, e mais 2 outros. Também. O Al Hilal. São 4 clubes. E o Ronaldo ficou zangado porque, ao que parece, desde há 2 anos para cá, que o Al Nassr praticamente não contrata ninguém, e quando contrata os jogadores da Liga Turca e por aí fora. E o Al Ittihad fez agora não sei quantas contratações e também foi buscar o Benzema, que estava num dos outros clubes, a custo zero, o que também é extraordinário, porque, e portanto ele zangou-se e não jogou. Mas o Ronaldo tem peso e capacidade para se opor ao Fundo Soberano Saudita? Quer dizer, para já temos que perceber melhor a história, não é? A história que é contada é essa. Não temos a certeza se é isso. Ou se é só isso, não é? Agora, que o Ronaldo tem um peso enorme no futebol saudita, tem, porque é graças ao Ronaldo que a Liga de Futebol Saudita é hoje o que é, não é? Quer dizer, não exclusivamente ao Ronaldo, mas muito à conta da contratação do Ronaldo, não é? E, portanto, há de ter algum peso lá no país e, sobretudo, no país. Enfim, na área futebolística do país. Portanto, e daí, naturalmente, ter capacidade para fazer uma birra. Não sabemos. Eu, pessoalmente, não sei. Mas que ele tem capacidade para isso, tem. E que tem influência para isso, certamente tem, com certeza. Bom, o Luís tem razão. O Ronaldo, para a Arábia Saudita, é muito mais que um jogador de futebol, como se viu, aliás, na comitiva do príncipe herdeiro à Casa Branca. Foi uma das personagens mais importantes dessa comitiva, foi o Ronaldo. Aliás, foi até mais falada que o próprio príncipe, não é? No dia em que andou a jogar a bola com o Trump em plena sala oval, não é? Com o filho do Trump. Com o filho do Trump e com toda a gente. Enfim, o príncipe não fez isso, não é? Não se viu nenhum tipo de mais intimidade entre o Trump e o príncipe, mas com o Ronaldo aconteceu. Portanto, ele deu um brilho àquela comitiva que de outra maneira não teria. Um brilho, enfim, do ponto de vista tanto mediático, do ponto de vista do marketing. O Ronaldo tem para o atual regime da Arábia Saudita um peso que vai muito para além do futebol e ele é pago para isso também, como sabemos. Agora, se ele tem tanta força assim para criar um facto político que o coloca como opositor do Fundo Soberano, que é só o órgão, portanto, a instituição mais importante da Arábia Saudita a seguir ao poder da família saudi, isso aí veremos o que é que vai passar a seguir, não sei. Não tenho essa noção se ele tem esse poder ou não, mas que tem poder para o fazer, aparentemente tem. Aparentemente. Eduardo, como é que tu viste este conflito, ou um aparente conflito? Atenção, nós estamos a falar por aquilo que nos chegou, não é? Há pouca informação sobre isso. A informação que vem, eu vi algumas coisas no grupo do Correio da Manhã, portanto também é uma versão, se calhar um bocado unilateral. Mas... O que é que diz? Como te fora, não vi o que é que diz o Correio da Manhã sobre? Não, reproduz isso. Portanto, não há ali depois não há grande enquadramento sobre isto. O que me parece é que o Ronaldo está um bocado desesperado
porque quer ganhar um campeonato que lhe foge, salvo erro, há 4 anos, não é? E, portanto, está incomodado, porque agora chega um príncipe que está cheio de dinheiro e que leva a equipa e ele está... E o Jesus também não deve estar muito satisfeito, não é? Portanto, eu suponho que é uma birra, claro. O clube que está a ser beneficiado é o clube do Sérgio Conceição. É o clube treinado pelo Sérgio Conceição. Mas o Ronaldo Já foi treinado pelos Jesus. Há uma coisa que não se pode negar ao Ronaldo, é que tem coragem de assumir um conflito desta natureza, porque ele tem muitos milhões de seguidores, tem peso e sabe que tem peso. Enfim, não é qualquer pessoa. Mas o conflito, efetivamente, o conflito é com o príncipe. Atenção, Eduardo. Porque o chefe, quem manda no Fundo Soberano, é o príncipe, não é? Mas não é o príncipe herdeiro. Esse que é um outro. Não, é o príncipe herdeiro. Não, o que comprou este clube... Não, esse é outro. Ainda é outro príncipe. Há muitos príncipes. Mas fazer peito como... Mas quer dizer, mas o Fundo Soberano o Fundo Soberano aparentemente não é o maior do mundo, porque o maior é o da Noruega, mas é uma montanha de dinheiro liderado pela hierarquia máxima da Arábia Saudita. E, portanto, é preciso ter coragem para enfrentar isto. Isso realmente não é para todos, não é? Muito bem. Os ficheiros do Epstein estão, mais do que a abalar a sociedade americana, aparentemente estão a abalar as monarquias europeias, não é? O que é extraordinário, não é? Portanto, aquilo que estava ali pronto para ser atirado contra Donald Trump, agora está a dar cabo aqui dos aristocratas todos. Deve estar a rir de camarote, não é? Porque acaba por... O príncipe André foi o que se viu. Já não tem título, já não tem, coitado, mantém a casa, que já não é mau. Coitado. Não é. Uma força de expressão. Coitado. Coitado. Mas a princesa da Noruega está, enfim, envolvida de algum modo, não se percebe bem como, mas havia ali uma relação, digamos, pelo menos epistolar com o Epstein. A princesa da Suécia também. A páginas tantas, quer dizer, acho que são os aspectos inesperados. São as coisas que vêm por tabela nestes 3 milhões de páginas que de repente são soltas e nas quais o Clinton e a Hillary vão ter que ir pôr. E o Trump, aparentemente, é o tipo que está mais descansado no meio disto, quando eu pensava que ia acontecer exatamente o contrário. Além de também ainda não ter percebido porque é que o Epstein, como é que ele morreu dentro da cadeia, ou enforcou-se, ou botou-se, lá não sei como, numa coisa em que ele era supostamente vigiado todas as meias horas. Portanto, para já, eu acho que as monarquias europeias é que estão aqui um bocado de aflitos. O que também, se juntarmos às escandaleiras que já houve em Espanha com o rei Juan Carlos, portanto, não sei se o movimento republicano não pode ganhar algum balanço na Escandinávia. Eu digo isto e tenho meio rei, não é? Porque pela parte belga tenho 50%. Tens 50% de rei. Exatamente. Bom. E que eu tenha visto, não há lá ninguém envolvido nessas coisas. Por enquanto. Que se saiba. Onde seja amém. São 3 milhões de fecheiros, não é? Deve lá haver muita coisa. Pois, quer dizer, aqueles fecheiros é um bocadinho, desculpem a expressão, espalhar a porcaria na ventoinha, não é? Portanto, vai atingir, sei lá, não se sabe bem quem ainda, porque são milhares e milhares de pessoas que estão envolvido. Eu quando digo envolvido, quer dizer, podem ser citadas naqueles fecheiros. Muitos deles não sabem bem porquê, não é? Porque, obviamente, o Epstein era uma pessoa de relações muito amplas, não é? Portanto, devem estar milhares e milhares de pessoas ali citadas nesses fecheiros, é evidente que sim. Em relação ao Trump, de facto, o que tu dizes, não se percebe bem até que ponto ele poderá estar envolvido naquilo, e a estar, porque é que parece que está tudo tranquilo. Dizemos nós, porque, atenção, eu não consigo ler a imprensa toda norte-americana, a gente vai recebendo umas notícias e tal, não sabemos até que ponto haverá jornais que estejam ali a cavar fundo, ou que não estejam a preparar a reportagens de fundo e à séria, muito à americana, não é?
para tentar provar alguma coisa contra o presidente Trump. Portanto, talvez seja ainda um bocadinho cedo para a gente perceber a dimensão do alegado envolvimento do Trump neste escândalo. Que aparecem muitas fotografias, é verdade. Mas isso aí, fotografias são fotografias, não é? Mas a verdade é que nestas monarquias europeias está a abalar. E isso é incontroverso, não é? São coisas distintas, não é? São coisas distintas. São cartas que se escreveram, etc. Temos que distinguir duas coisas. Há uma componente criminal óbvia neste dossiê do Epstein, que é a componente sexual / pedofilia. Essa é uma parte, essa é criminal. Outra parte é tudo o que lá está dentro. E está lá dentro milhares de coisas. Não é? Portanto, o Epstein era um indivíduo com relações praticamente em todo o mundo político e de negócios. Portanto, ele era um grande financeiro e um financeiro muito prestigiado, até se perceber que aquilo tudo estava assente em pés de barro. Ou seja, na parte, aliás, para além das princesas, que é a especialidade aqui do nosso amigo Eduardo, há outros, na parte masculina, há outros líderes mundiais que estão referidos ali. Por exemplo, o Lula é lá referido. O António Costa é lá referido. Ou seja, alguém no meio daquilo tudo falou no Lula, outro falou no António Costa por qualquer motivo. Portanto, há lá referências a isso. Agora, isso quer dizer alguma coisa? Provavelmente não quer dizer nada. Se calhar em relação às princesas europeias, alguém falou nelas, ou elas falaram com alguém das relações do Epstein. Ou escreveram uma coisa qualquer. Estou-me a referir ao primeiro-ministro da Noruega, agora, que fez uma afirmação desagradável para a herdeira do trono. Agora, grave. E a Noruega não me parece assim um país de gente explosiva, tipo brasileiros ou italianos, que já estão aos gritos por qualquer coisa. Não é? Agora, grave é a parte da pedofilia. Não é? E aí as suspeitas sobre o Trump permanecem. E aliás agravaram-se, porque agora apareceu o testemunho de uma jovem, tanto que ainda menor ao que parece, que afirma ter tido contactos com ele, ou relações com ele, não sei bem. Pronto, ou seja, para além do Bill Clinton, que vai ter que depor, não é? Ele e a Hillary, o Trump não está livre de ter um problema sério, porque nos Estados Unidos isso funcionará, não é? Portanto, aí podemos ter a certeza que vai funcionar. E que isso pode ter uma consequência na segunda fase da presidência do Trump, nomeadamente se ele perder as próximas eleições. Isso aí não tenho dúvidas nenhumas que poderá, portanto podemos ter aqui um problema grave e até eventualmente uma tentativa de impeachment dele. Eleições... Não me admirava nada disso. Eleições, como nós vimos, ele já está a tentar controlar. Exatamente. A nível dos Estados que têm tradicionalmente democratas, não é? Faz a divisão dos círculos. Já diz que aquilo já é tudo. Já alega mais uma vez falsificações, etc. E está a tentar... Uma coisa que a gente sabe é o seguinte: quem ganhou com isto tudo foi a mulher do Bill Gates. A mulher ficou com metade da fortuna. Ficou com metade da fortuna. Não foi apanhado? Exato. Não foi nada. Bom, nós estamos hoje à volta aqui de temas interessantíssimos, de resto, porque hoje é dia de eleições, toda a gente deve ir votar. Eu já votei, eu vou votar, estamos a gravar quarta-feira. Não, o Luís Marinho já votou. O Luís Marinho já votou, toda a gente já votou, mas não podemos tocar em nenhum desses temas, claro. Senão... Para além de apelar ao voto? Para além de apelar ao voto, não podemos fazer rigorosamente... Então apelemos ao voto. Mas há ainda uma outra questão que nos tem preocupado também, dos fecheiros do Epstein, mas também esta guerra na família Beckham, não é? Que é uma coisa também muito complicada, que tem feito as delícias dos tabloides ingleses, não é? Que agora já têm também as monarquias europeias, não é? com os fecheiros do Epstein. Não há aqui maneira de resolver este diferendo entre o Beckham e o filho. O Eduardo é com o nosso enviado especial. Vocês gostam? Nosso enviado especial. Eduardo Oliveira e Silva. Põe mau barulho. Sim, não, mas realmente é uma situação doméstica perfeitamente surrealista, não é? E tem. Bem, eu qualquer dia estou na passadeira vermelha. Exato. É uma situação. Exatamente. Sim. Alto, louro, olhos azuis. Bom, mas realmente é inacreditável a projeção
que teve este problema familiar, ou o que é, e a amplitude que isto teve em todo o lado, não é? Não sei se é possível resolver, não sei se também a máquina não funciona no sentido de propagandear ainda mais esta situação, mas que se vê o peso da comunicação e das vedetas e das grandes figuras, e que estão sempre ou permanentemente nas redes sociais a fazerem e a aparecerem, realmente é extraordinário. Mas também neste caso há no caso uma americana ao barulho, não é? Sim. Também neste caso há uma americana ao barulho. A mulher do filho do Beckham é americana. Sim. Pois é. Não, aquilo é um problema essa é a fonte do conflito. Sim, não é? sim. A fonte do conflito. Que os pais não aceitam. Nada que aconteça em muitas famílias. A nora e a sogra. O Vilhena escreveu imensas coisas sobre isso. O miúdo, eu vi umas declarações dele. Aliás, parece que até foi no Financial Times, uma coisa internacional. O miúdo, aparentemente, portou-se com alguma dignidade, porque aparentemente o que eu percebi da história é que os pais não queriam a namorada, com quem ele acabou a casar, e ele impôs-se e saiu da família e manteve a relação e tanto com a atual. Fez-se um homem, não é? Isso é muito interessante. Agora, o que é estranho aqui, também é estranho, ou talvez não seja estranho, ou seja, aqui portanto, também um sintoma deste meio, é que ele acusa a mãe de comportamentos um bocado inapropriados, não é? Mas a verdade é que a conta desses comportamentos inapropriados, ela portanto atingiu o primeiro lugar da venda do disco novo dela. Se isso foi pensado ou não. Mas é isso. No meio disto, estamos aí no meio de uma grande ação de propaganda e publicidade. Tudo isto é marketing, não é? Exatamente. Bom, vamos agora falar coisas um bocadinho mais interessantes. Por exemplo... Isso é o Luís Marinho. Sim. Vou começar pelo Luís Marinho. Enviado especial a coisas interessantes ao Luís Marinho. Europa, nesta nova ordem mundial, tem feito um bocado pela vida, não é? Concluiu o acordo do Mercosul, que estava pendurado há 20 anos, salvo erro, e fez agora um acordo histórico com a Índia, não é? Este é o caminho da alternativa? E com o Vietnã também. Mas não falta a ratificação do Parlamento Europeu? Do Mercosul falta, mas pode funcionar na mesma. E ainda também tem que ser ratificado. Sim. Todos têm que ser ratificados. Todos têm que ser, não é? Este é um caminho alternativo, não é? Aparentemente. Este é um caminho alternativo e nesta fase do campeonato talvez seja o único caminho, porque é evidente que nós temos que seguir um bocadinho aquilo que aprendemos com a teoria, com o discurso do Mark Carney, da importância que as chamadas potências médias podem vir a ter ou devem assumir em relação às três grandes potências que se querem impor e que basicamente parece que querem dividir o mundo em três. O mundo todo não, mas pelo menos partes substanciais do mundo, não é? Portanto, a China, a Índia e os Estados Unidos. Desculpem, a China, a Rússia e os Estados Unidos. E o que o Mark Carney nos ensina é que, de facto, as potências médias têm mesmo que fazer pela vida, têm que se unir, têm que, como ele diz, desempenhar um papel central na gestão do sistema e dos recursos. E a Europa tem difícil... O que eu acho pessoalmente é que a Europa não é um corpo sólido como é um país, não é como é o Canadá ou outras chamadas potências médias. Mas, de facto, a Europa, se tiver uma estratégia coesa neste sentido, isto é, uma estratégia, por um lado, como ele também define, por um lado de cooperação, por outro lado de alternativa, isto é, que é aquilo que o Mark Carney também defende, que é... daquilo que o criticaram, por exemplo, ele depois de fazer este discurso que eu considero fantástico em Davos, logo a seguir o Canadá adere à chamada Comissão para a Paz em Gaza. E as pessoas ficaram um bocado, o Conselho para a Paz, ficaram um bocado admirados, então, mas ele agora diz uma coisa e depois faz outra. Ele próprio define isso como, até há uma palavra que é o hedging, que é evitar escolher lados. Portanto, digamos que mantermos aqui um bocadinho como, não digo... E está a tentar fazer um acordo com a China, o que está a deixar o Trump muito mal disposto. Mal disposto, pois claro, mas isso é óbvio, não é?
A Europa tem que jogar um bocadinho nestes tabuleiros também, portanto tem que... Agora, para mim qual é o problema da Europa? É uma ausência de liderança, não é? Quem é que lidera? Somos capazes a União Europeia é capaz de agir como um corpo único, sim ou não? Não tem acontecido, não é? Portanto há sempre assim umas fugas, não é? O caso da Hungria é o caso típico. E até que ponto é que, de facto, vamos conseguir bater, de certa forma, um bocadinho o pé aos Estados Unidos, que tem sido uma fonte, já não lhe vou chamar uma ameaça, mas pelo menos um perigo que nos pode afetar, e que, aliás, já nos tem afetado de certa forma, mas que nos pode afetar seriamente, não é? Luís Marques, Eduardo. Não é um tema que eu domine propriamente. Sim, mas nesta perspectiva, a Europa não pode contar com os Estados Unidos mais, não é? Não. Isso também talvez seja um bocadinho exagerado. Mas tem que começar a pensar em soluções alternativas. Eu continuo um euro-otimista, não é? Aliás, a semana passada falámos disso aí. E, portanto, não vejo a Europa como uma entidade que se esteja a desfazer. Ela tem as dificuldades óbvias de 27 países, enfim, só contando com a Europa comunitária. 27 países, 27 culturas, uma quantidade de regiões e, portanto, já muito se fez, já muito se conseguiu. E nós olhamos para... apesar de tudo, uma identidade e uma identificação em muitos pontos de vista que são relevantes. É evidente que, do ponto de vista económico, a Europa é uma grande potência, do ponto de vista político é multipolar e há muitas dificuldades, e esse é o problema que nós vamos continuar a ter, mas nunca será um Estado federalista, nunca será isso tudo. E, apesar de tudo, os indicadores que existem internacionais apontam para que, quer dizer, nós falamos muito da China, mas os indicadores da China não são brilhantes nesta altura. A Índia possivelmente está num grande crescimento, mas não é tão óbvio que o mundo se vai transformar naquilo que nós achamos que vai acontecer. Luís Marques. Bom, isto dava uma outra discussão, podemos outro programa deixar, porque a tua pergunta é sobre estes alinhamentos, portanto, da Europa com a Índia em particular e, portanto, com o Mercosul, e já tinha sido antes, e agora também com o Vietnã. São medidas corretas para diversificar novas relações comerciais, tendo em conta este, enfim, claro, conflito que decorre das relações com os Estados Unidos terem sido afetadas por esta política de tarifas do Trump. Provavelmente já devia ter sido feito. Veremos o alcance, porque no caso do Mercosul, portanto, isto foi tão depurado, tão trabalhado, tão cortado por causa das pressões internas, nomeadamente da agricultura, dos agricultores, em particular dos franceses, que aquilo vai representar muito pouco para o PIB europeu, mas é melhor ter do que não ter. Esse é o caminho que a Europa tem que seguir, claro, no ponto de vista económico, do ponto de vista político, e portanto, já me parece que não estou tão otimista como está. Portanto, do ponto de vista económico estou otimista, acho que a Europa é uma grande potência económica e vai continuar a ser. Do ponto de vista político, já me parece que a Europa não tem estado à altura dos desafios geoestratégicos que o mundo neste momento é uma grande potência económica, Luís, mas tem que encontrar o seu espaço. Mas é um anão político, é um anão geoestratégico. Isso é um problema. Isso é um problema grave. Isso é um problema grave e que pode prejudicar à frente, pode prejudicar bastante, sobretudo porque a Europa está a perder tanto peso político na área militar, na área geoestratégica e na área da tecnologia. E isso no futuro, portanto, quem dominar a tecnologia e quem dominar o armamento decorrente das novas tecnologias é quem vai dominar o mundo, e a Europa está a perder terreno nessa frente. Relativamente ao Primeiro-Ministro do Canadá, que fez, de facto, como diz o Luís, um ótimo discurso, penso que, se vocês estão lembrados, no passado houve o movimento dos não alinhados. Sim. Aqui parece que ele está a querer criar também uma espécie de movimentos não alinhados do século XXI, de movimentos de países que não estão nem com a Rússia, nem com a China. Na altura só havia a Rússia e a China, a Rússia e os Estados Unidos, agora há mais, agora também já há a China, e também há os BRICS, ou seja, como é que ele encaixa um movimento de potências médias no meio da configuração de multipolar que já existe,
Não será fácil, é um desafio interessante que vou ver como é que ele vai conseguir gerir. A ideia é boa, de criar, portanto, fontes alternativas de influência geoestratégica é interessante, e os princípios que decorrem do discurso dele são obviamente daquilo que deve prevalecer, portanto, um sistema baseado na lei, na liberdade e nos valores democráticos, e no respeito, portanto, entre países, entre nações. Agora, tanto se isso vai, como é que peso é que ele vai ter para conseguir impor uma coisa dessas? Ele foi muito elogiado, agora vamos ver se tem peso mesmo para isso acontecer ou não, veremos. Eduardo. Não, só duas notas, porque no meio disto a Europa continua com um principal problema, que é a situação que vai para 4 anos que a Rússia atacou a Ucrânia, e tem que se olhar para isto. Também está quase a fazer anos. Está quase a fazer anos. Agora dias 24, não é? Acho eu. E também chamar a atenção para uma coisa que vai complicar a Europa. A Le Pen não se pode candidatar, não vai poder candidatar-se. A decisão francesa, o recurso que ela mete, já em princípio não vai dar tempo para que ela se possa candidatar, pelo menos, e portanto é provável que venha um jovem príncipe, Bardella e isso vai complicar. E se for o Bardella, tem mais potencial, tem mais possibilidade de ser presidente do que ela. Exatamente. Aliás, uma das coisas interessantes, agora enfim, não vem aqui muito a propósito, mas vale a pena referir uma coisa interessante para que tem sido referida pela imprensa francesa. O Bardella tem feito uma coisa muito, muito inteligente, que é fazer uma aproximação ao alto capital, portanto, ao grande capital francês, adotando uma estratégia mais liberal, menos conservadora do que é, portanto, enfim, aquela coisa do nacional, portanto, muito nacionalista, menos populista, mais aceitar, portanto, mais uma estratégia de maior abertura económica, etc. Ou seja, ele está claramente a evoluir para posições mais centristas, e com uma particularidade agora, que diz muito aqui ao nosso amigo Eduardo, namora com uma princesa. Namora com uma princesa. Pois é. Vou tomar nota. E é uma princesa, e é uma princesa belga. Apareceu numa festa acompanhado de uma princesa, não sei o nome agora, mas enfim, é uma princesa. Toma conta Dizem disso. que os franceses têm o rei da barriga, pode ser que... Exato. Vamos investigar se é uma princesa belga. E a cabeça às vezes fora. Bom, mas deixem-me tentar perceber convosco se o recuo do Trump em relação às tarifas no que diz respeito à Europa, na sua relação com a Europa, decorreu do Conselho Europeu de Emergência que o António Costa convocou, ou é um recuo meramente estratégico, não teve... Isto é, ele não ficou preocupado com a Europa poder retaliar também do ponto de vista dos títulos da dívida, por aí fora? Não tenho, sinceramente, grande informação sobre isso. Agora, conhecendo nós o Trump, não sei até que ponto ele recua só por causa disso. Ele recua para tomar a embalagem, não é? Pois costuma-se dizer, não é? Só recua para tomar balança. E ele é um bocado assim, não é? Portanto, ele é um bocado assim, portanto, não temos... eu, pessoalmente, não tenho grande informação sobre isso, e penso que, naturalmente, há muita gente que também não tem, porque o discurso dele é completamente errático. Não é muito fácil prever o que ele vai fazer amanhã, não é? Não, pois não. E sobretudo, dizer hoje uma coisa e amanhã dizer exatamente o contrário. Porque ele é tático. Agora, recentemente, desceu outra vez as tarifas à Índia também, não é? Era não sei quanto, agora já é 18. A Groenlândia avança, não avança. Depois, agora já não usarei a força, mas amanhã já usa. Uma coisa que é certa. Nós não sabemos, como o Luís diz, não sabemos. Uma coisa é certa, mas a Europa portou-se bem. Claro, claro que sim. Desta vez Portou-se bem. Se teve efeito ou não teve efeito, não saberemos. Agora, que se portou bem, portou. Isso é, fez o que tinha a fazer. É um facto. Fez o que tinha a fazer. Claro que sim. Isso. Não tivemos aquela cena vergonhosa da Van der Leyen a ir, portanto, à Escócia, portanto, enquanto ele jogava golfe, a negociar as tarifas. Exato. Mas, de toda a maneira, dada mesmo a imprevisibilidade do senhor Donald Trump, como tu dizes, Luís, a Europa desta vez pareceu estar alinhada e a tomar a posição correta. Agora, apesar destes recuos do Trump, faz sentido continuar a falar num boicote ao Campeonato do Mundo de Futebol?
Podem falar de boicotes, eu não acredito que isso aconteça, sinceramente. Não. O futebol é outro filme, é outro campeonato, são tantos milhões que estão em jogo, sinceramente. Tenho as maiores dúvidas, independentemente daquilo que o Trump faça, a não ser que declare uma guerra qualquer, mas quer dizer, dentro deste jogo que ele tem feito, sinceramente, tenho muitas dúvidas que se faça um boicote posso estar completamente enganado, mas tenho muitas dúvidas que isso aconteça. O Mundial para ele é emblemático, não é? Vejamos. Um boicote doeu-lhe, isso aí não há dúvida. Portanto, boa parte daquilo que nós já falámos disso a semana passada é o Blatter, estranhamente, um homem impoluto, apareceu a falar de um boicote contra determinadas... O Blatter disse isso? Foi? Não foi o Blatter. É? Ele, aliás, não foi bem ele. Ele apoiou uma declaração, já não me lembro de quem, a dizer que uma das soluções podia ser o boicote ao Mundial. E ele achou que, dado o comportamento dos Estados... Bom, o Blatter fazia para aquela parelha notável com o Platini. Sim, exato. Mas há um ponto que eu admito, é um boicote doer-lhe, não é? Mas não sei. Doer, mas não acredito que faça. Não, também não, mas não vai acontecer. Do ponto de vista teorético, digamos, não era mal visto. Bom, estamos a caminhar aqui para o final desta emissão. Eu compreendo perfeitamente, mas a mim custa-me que, por exemplo, no caso da agressão russa à Ucrânia, isso resulte na proibição de milhares de atletas jovens que perdem a oportunidade de competir ao mais alto nível no mundo. Custa-me imenso que isso aconteça. O Infantino, compreendo isso, mas custa-me um bocado. O Infantino veio dizer que, de facto, não fazia grande sentido continuar a não aceitar os atletas russos, não é? As competições internacionais. Viu-se os Jogos de Moscou sem os americanos. Sim, e os Jogos de Los Angeles sem os russos. Sim, não é a primeira vez. O que desvaloriza realmente, efetivamente. Sim. Não, desvaloriza, sem dúvida. Bom, um comentário final vosso à capa do Tal e Qual, que traz Nuno Vasconcelos, e que fala de um buraco de 46 milhões de euros na ongoing. Pois, eu não li o detalhe. Não é novidade nenhuma. Eu só vi a capa, confesso, mas é um caso muito curioso de alguém que queria tomar conta de tudo e de mais alguma coisa na comunicação social, cheio de projetos e tal, e acabou nisto. Eu nem sei se este buraco é uma grande novidade. Não será, enfim, não será, mas é bom relembrar, não é? Claro. Do ponto de vista... O valor talvez seja. Eu até pensava que era mais, para ser sincero. E é capaz de ser. Julgo que já ter lido algures a um número superior a esse. Mas apreenderam-lhe uma moto d'água, que isso eu lembro-me da notícia. Não é verdade. Portanto, está mais ou menos resolvido. Pois, essa valia para 100 milhões. Será a moto d'água mais cara do mundo, mas vai para o Guinness, mas é bom. Não, mas, enfim, é um caso que eu conheço bem, portanto tenho até alguma dificuldade em falar dele, mas é o caso de alguém, portanto, que podia ter tido, portanto, um percurso empresarial brilhante e acabou por prejudicar tudo pela ambição, enfim, uma série de erros que cometeu e que não devia ter cometido. Bom, já no grupo em que eu trabalhei. Já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias. Quem quer começar? Posso começar eu, porque quero acabar como começámos com o futebol e vou acabar com o futebol. E o meu enigma é: onde é que param os centenas ou centenas de jovens futebolistas que são formados no Sporting, no Benfica, no Porto, no Braga, quando se olha para um jogo que ocorreu a semana passada, Rio Ave, Aroca, em que só havia um jogador português, de seu nome Tiago Gaio, irmão de Ricardo Gaio, grande jogador do Sporting. Grande jogador do Sporting. Uma pergunta: onde é que estão? Onde é que estão? Fica essa pergunta. Eu faço uma outra pergunta, que é: Donald Trump é o homem para acabar com a guerra na família Beckham? Mas aqui o nosso enviado a esse tema... O Eduardo saberá certamente. Eu vou averiguar. Para a semana teremos a resposta. Sim. Olha, a minha pergunta também é muito simples, que é assim: porque é que muitos repórteres, sobretudo normalmente os mais novos, estou a falar de repórteres de televisão, agora desataram a falar tão depressa e quase aos gritos
que eu fico completamente incomodado e acho que os telespectadores também ficam. Não sei se é uma escola nova, mas às tantas ficam um bocado assustados com as ordens da Regi para saírem a tempo. Ainda ontem estava a ver uma jovem repórter que estava quase sem ar a falar de um tom altíssimo e de uma velocidade, uma coisa impressionante que eu até admirei. Quer dizer, uma pessoa conseguir falar tão depressa não é para todos. Mas eu não percebo se isto é uma escola nova, sinceramente. Pode ter começado na rádio, nos relatos. Pois é isso. Às tantas eram excelentes relatores de futebol. Na RDP, cada vez mais repórteres a falar à Cena Santos. Não, isso é uma escola antiga. Falamos disso aqui, não é? É recorrente. Sim, põe um A. Isso é uma escola um A antiga. antes. E faz ali uma... E umas hesitações, sim. O A ministro. Não sei se tenho tempo para 2 enigmas curtos. Tens tempo. Bom, é assim, o primeiro é para o Luís Marques, que é assim, é a mesma probabilidade 1 milhão que saía com o Euromilhões a sair todas as semanas, ou sair uma vez por mês e tu ficas com 5 cupons, em termos de probabilidade. Isto é a Santa Casa a encaixar dinheiro ou ficamos a mesma? É a resposta para a semana. É um enigma, pá. É inteligência artificial. Eu faço isso à inteligência artificial. E a até segunda? Até os números e tudo. E a segunda coisa é: como é que num mundo onde um tipo põe um localizador num cão, o presidente do INEM não consegue saber onde é que andam as ambulâncias que ele queixou-se que não consegue, mas dizia ele que em 2005 que havia, porque eles diziam para onde é que iam e qual era o percurso e portanto sabia-se. Agora que há os meios todos, não sabe. O que é um bocado extraordinário sobre a situação em que ele, coitado, apanhou aquilo. As empresas de caminhonagem podiam-lhes explicar isso. As empresas de caminhonagem, não é só as empresas de caminhonagem, até a própria RTP podia nos carros de localizadores em todos os carros, todos os caminhões, em tudo. Sabem podia explicar como é que isso faz. Eu tenho amigos que têm cães e sabem. Fazem tudo. O senhor É um bom enigma, é um bom enigma. São 2 bons enigmas. 2 bons enigmas. O primeiro ainda não entendi. O primeiro ainda não entendi, mas lá chega. Eu faço aqui o boneco. Faz o boneco. Mas vamos ver. Muito bem, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia. Um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique.